Vossos sacerdotes, Senhor, se revistam de justiça, e vossos santos exultem de alegria. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós nesta manhã de sábado, dia 8 de agosto, nos encontrarmos aqui na página do Padre Ágaro, aqui no Instagram do Padre Ágaro, para juntos celebrarmos a Eucaristia. O Padre já quer convidar você a compartilhar esta transmissão, a marcar os seus amigos, os seus contatos, para que todos juntos possamos, nesta manhã de sábado, fazer a experiência profunda do amor, da graça e da misericórdia de Deus por meio da celebração eucarística. Também coloco no coração de Jesus, diante do seu altar, a vida de cada um de vocês, a intenção que cada um de vocês traz para apresentar a Deus. Nós queremos, nesta manhã, suplicar e rezar, pedindo que Deus possa, de acordo com a sua santíssima vontade, conceder aquilo que é necessidade da nossa alma. Então, compartilhando esta transmissão, marcando os amigos, os contatos, enviando a mensagem, o direct, a sala de... Vamos evangelizar. Iniciemos a nossa celebração, queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos reúne nesta manhã de sábado, e também nos convida a reconhecer os nossos pecados para participarmos mais dignamente dos sagrados mistérios. No silêncio do teu coração, deixe que Deus, por meio do seu Espírito, lhe dê consciência dos seus pecados e um profundo arrependimento. E confiantes na misericórdia de Deus, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. E diante do altar do Senhor, nós colocamos as nossas intenções, os nossos pedidos. De modo especial, nesta manhã de sábado, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, eu rezo pela humanidade inteira, pelo mundo inteiro que sofre com o mal do Covid-19, com o coronavírus, para que Deus, na sua infinita misericórdia, nos livre deste mal, desta peste. Ó Deus, que pelos méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção
A palavra do Senhor. Leitura da profecia de Abacuque. Acaso não existes desde o princípio, Senhor meu Deus, meu santo, que não haverás de morrer? Senhor, puseste esta gente como instrumento de tua justiça. Criaste-a, ó meu rochedo, para exercer punição. Teus olhos são puros, para não veres o mal. Não podes aceitar a visão da iniquidade. Por que então, olhando para os malvados e vendo-os devorar o justo, ficas calado? Tratas os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm dono. O pescador pega tudo com um anzol, puxa os peixes com a rede varredora e recolhe-os na outra rede. Com isso, alegra-se e faz a festa. Faz imolação por causa da sua malha. Oferece incenso por causa da sua rede. Por que cresceu a captura de peixes e sua comida aumentou? Será por isso que ele sempre desembainhará a espada para matar os povos, sem dó nem piedade? Vou ocupar meu posto de guarda e estarei de atalaia, atento ao que me será dito e ao que será respondido à minha denúncia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza, e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 9. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento. Julgará o mundo inteiro com justiça, e as nações há de julgar com equidade. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. O Senhor é o refúgio do oprimido, seu abrigo nos momentos de aflição. Conhece o vosso nome, em vós espera, porque nunca abandonais quem vos procura. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Cantai hinos ao Senhor, Deus de Sião. Celebrai seus grandes feitos entre os povos, pois não esquece o clamor dos infelizes. Deles se lembra e pede conta do seu sangue. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus Cristo destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus onipotente,
purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou, e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nos encontrar nesta manhã de sábado, dia 8 de agosto, concluindo a 18ª semana do tempo comum, e recebermos como alimento espiritual esta palavra que nós acabamos de ouvir. Nós estamos encerrando hoje a semana que nós rezamos pedindo que Deus envie para a sua igreja, para o seu povo, muitos e santos sacerdotes. A primeira semana do mês vocacional nos convida a rezar pela vocação sacerdotal, pelos padres, pedindo que Deus santifique os padres que já existem e chame muitos homens que desejam ser padres a serviço da igreja. E nós não teríamos um dia melhor para encerrar esta semana vocacional. Hoje, no dia 8 de agosto, a igreja celebra a memória de São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Padres Pregadores. Por isso o padre está revestido de branco. Porque nesta memória obrigatória, celebrar São Domingos de Gusmão também nos leva a refletir mais profundamente sobre tudo que nós ouvimos na liturgia da palavra de hoje. Assim vai nos dizer, queridos irmãos e irmãs, a vida de Domingos de Gusmão. No século XIII, a igreja estava vivendo uma grande crise de fé. A igreja estava sendo abalada pelas realidades materiais. As pessoas ricas ficavam cada vez mais ricas
e os pobres ficavam cada vez mais pobres. Diante desta realidade social, veja, era um problema social que a igreja estava vivendo. Porque no século XIII, na Idade Média, igreja e Estado eram uma coisa só, viviam unidos. E diante desta realidade, o que acontecia? O povo era explorado, o povo era humilhado, o povo não tinha as mínimas condições de vida. Algo semelhante nós ouvimos na primeira leitura de hoje, quando o profeta Abacuque, se dirigindo a Deus, ele faz esta queixa. O profeta está reclamando com Deus. O profeta, ele está reclamando, intercedendo e esperando uma resposta divina. Olha o que diz o profeta: acaso não existe desde o princípio? Não é o Senhor que criou todas as coisas? Não é o Senhor que viverá eternamente? Não foi o Senhor que colocou cada um de nós neste mundo como instrumento de justiça? Então, por que nós estamos vendo a iniquidade? Por que nós vemos os homens sendo tratados como peixes, sendo tratados como os répteis? Por que nós vemos os homens sendo tratados como animais, sem a mínima dignidade? Este é o grito do profeta Abacuque, hein? Nós olharmos para a realidade histórica, no século XIII, a humanidade não vivia algo diferente. Viviam também como animais, os mais pobres. Os mais pobres sem as mínimas condições. E os mais ricos com todas as condições. Diante da realidade social que o século XIII trazia para nós como realidade, começou a surgir, irmão e irmã, as ordens mendicantes. São Francisco de Assis, que renunciou tudo que ele tinha, renunciou herança, renunciou família, renunciou dinheiro. E você lembra a história de São Francisco? Renunciou até a roupa do corpo, ficou nu na praça, diante da cobrança do seu pai, que não permitia que ele ajudasse os pobres. Francisco de Assis entregou até a roupa do corpo e foi viver o projeto de Deus. A primeira ordem mendicante que surgia no século XIII era a ordem franciscana. Simultaneamente, queridos irmãos e irmãs, São Domingos de Gusmão, vendo também a pobreza do século XIII, também funda uma ordem mendicante, os padres pregadores, a ordem dos dominicanos. Dominicanos porque tem como fundador São Domingos. Dominicanos porque a ordem dos padres dominicanos são nada mais, nada menos que os cães do Senhor. Domini, Senhor. Canis, cães. Os cães do Senhor. E aqui nós precisamos abrir o nosso coração para entender todo o significado místico desta ordem mendicante que tem como fundador São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, juntamente com os frades pregadores, eles tinham duas realidades importantes que eles cuidavam. A realidade física, a realidade material, o sustento, o alimento, o cuidado com os necessitados. Mas eles também cuidavam, como ninguém, da realidade espiritual, do alimento espiritual, porque o povo não era sedento somente da comida material, mas principalmente o povo era sedento do alimento espiritual. Se nós olharmos para a atualidade, para o mundo de hoje, veja se não é assim também. Muita gente não tem um alimento material e também não tem um alimento espiritual.
Muitas pessoas têm o alimento material, mas não têm o alimento espiritual. E tantas outras têm o alimento espiritual, mas não têm o alimento material. Esta é a realidade atual. Tem gente de tudo que é jeito, tem gente de tudo que é tipo, para mostrar que nós, dependendo da realidade que vivemos, nós seremos sempre necessitados de algo. Nós precisamos de algo. Muitas pessoas pensam que precisam do dinheiro. Outras pensam que não precisam do dinheiro. Mas as duas precisam de Deus. E São Domingos de Gusmão, juntamente com a ordem dos padres pregadores, oferece para o povo aquilo que o povo precisa. Oferece o alimento material e oferece o alimento espiritual. Assim nos diz, queridos irmãos e irmãs, toda a vida de São Domingos de Gusmão. Ele teve um sonho. Ele sonhou com um cão, com um cachorro. Ele sonhou com um cachorro, com uma tocha na boca. E esta tocha na boca, queridos irmãos e irmãs, era a imagem da chama da fé. Domingos de Gusmão, com a imagem do cão, com a tocha na boca e essa tocha acesa, era a imagem da chama da fé que precisava ser guardada, acesa e acolhida no coração do homem. Por isso, Deus chamou São Domingos de Gusmão, para que nós possamos acolher a realidade da fé, para que nós possamos acordar para a realidade espiritual, para que nós possamos voltar para Deus. Porque no período do século XIII, queridos irmãos e irmãs, a igreja também era destruída, não só pela realidade social, mas era destruída por meio de uma heresia. Uma heresia que muitas vezes nós ainda experimentamos. A heresia algibense. Este era o nome da heresia que São Domingos de Gusmão foi chamado por Deus para combater. A heresia algibense, ou a heresia cátara, era uma heresia dualista. Esta heresia, esta doutrina contrária à verdade da fé católica, dizia que existiam dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau criou todas as coisas, e o Deus bom ficava só assistindo o mal prevalecer no mundo. E o que eles diziam? Que era necessário uma purificação. Era necessário buscar a pureza. E a pureza era alcançada, queridos irmãos e irmãs, não pelas realidades materiais. Para a heresia cátara, para os albigenses, toda a realidade material era algo impuro. Era algo criado por este Deus mau. E o Deus bom, ele tinha que ser alcançado e ele se manifestaria no mundo através da pureza, do esforço que o homem faria para se purificar. Imagina nós dizermos que a obra da criação, que é perfeita, foi um Deus mau que fez. Só uma pessoa, sem o mínimo conhecimento e sem a mínima experiência verdadeira de Deus, pode anunciar uma realidade dessas.
uma pessoa que vive no erro. Por isso, Domingos de Gusmão, vendo esta realidade, a pobreza espiritual, a falta do conhecimento, a falta do conteúdo de fé, ele vai providenciar também o alimento espiritual para a sociedade do século XIII. Não só a comida, mas também o alimento espiritual. E como ninguém, São Domingos fundou a ordem dos padres pregadores, que tinha como finalidade, olha, queridos irmãos e irmãs, a finalidade da ordem dos padres pregadores, do seu fundador São Domingos, conceder aos sacerdotes uma espiritualidade profunda. Conceder à igreja guardas, guardiões, sentinelas, atalaias, como nós ouvimos na primeira leitura do profeta Abacuque, depois dele reclamar com Deus: o Senhor que é bom, que criou todas as coisas, não vai fazer nada, o mal está acontecendo, está sendo tudo destruído, o povo está sofrendo, o povo está se perdendo, e o Senhor não fará nada. Depois desta queixa, o profeta Abacuque diz: eu ficarei de guarda, eu ficarei de atalaia, eu ficarei atento para ouvir a resposta que o Senhor me dará. E diante disso, Deus dá a resposta. Deus diz ao profeta algo que muitas vezes eu e você temos medo de escutar. Deus vai dizer: escreve esta visão, escreve esses dizeres. Um prazo está definido, mas tende para o desfecho. E não falhará. Se demorar, espera, pois a vitória virá, e não tardará. E a vitória se dará, meu irmão e minha irmã, por meio da fé. Pois o profeta termina a sua leitura dizendo: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. Foi a fé que garantiu a São Domingos de Gusmão ser este instrumento de luz, ser este guardião da igreja, da verdade da fé, da verdade da doutrina, da verdade da pessoa de Jesus Cristo, da verdade da obra da criação. Pela fé, Domingos de Gusmão soube ser submisso à igreja, soube amar a igreja. Pela fé, São Domingos de Gusmão entendeu que sem a vida de oração, sem a penitência, não existe santidade, não existe justiça, não existe vida plena em Deus. Por isso a ordem dos padres pregadores, eles não só pregavam a palavra, eles também ajudavam o irmão com as suas necessidades. Eles também eram homens espirituais, eram padres de espiritualidade, porque era a regra de São Domingos: a piedade e o sacrifício, a vida de oração e a ascese, a contemplação e a ação. Por isso os padres pregadores, eles foram faróis no século XIII, no tempo em que a igreja sofria. Sofria porque o povo morria de fome material. Sofria porque o povo morria de fome espiritual. E os dominicanos ofereciam os dois alimentos: o pão da palavra e o pão que saciava a fome deles. O pão da palavra alimentava a fé. Fé que hoje é centro da liturgia. O profeta Abacuque diz: diante de todo o caos, diante de toda a dificuldade, diante de toda a morte, o justo viverá pela fé. Por quê? Porque Deus não abandona nunca aqueles que o procuram. Assim nos ensina o Salmo 9. Ó Senhor, não abandonais quem vos procura.
Vós nunca abandonais quem vos procura. Mas nós precisamos procurar o Senhor. Procurar o Senhor não simplesmente para recebermos a cura física, não simplesmente para receber o alimento material, não simplesmente para encher o estômago, ou ficar curado da pele, ficar curado do câncer, da AIDS, da leucemia, ficar curado da Covid-19. Não. Buscarmos Deus, porque Ele é Deus. É isso que nós estamos ouvindo no Evangelho de hoje. Mateus capítulo 17. Quando Jesus chega com seus discípulos, no meio da multidão, vem um pai de família. E ele diz, de joelhos diante de Jesus: Senhor, tem piedade de mim. O meu filho sofre com epilepsia. E quando ele tem uns ataques, esta epilepsia joga no fogo, joga na água. Ele tem ataques poderosos, ataques fortes. E o homem diz: eu levei o meu filho para os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. A primeira coisa, queridos irmãos e irmãs, que esta passagem do Evangelho vem mostrar para nós é esta: nem sempre uma enfermidade que nós trazemos, ela é fruto do mal. Do mal espiritual. Entenda o que o padre está falando. Porque você sabe que toda doença, ela é fruto do mal do pecado. Toda enfermidade é fruto do pecado. Mas tem gente que pensa que qualquer coisinha é coisa do demônio. E hoje o Evangelho vai dizer para nós que não. Quando aquele homem se coloca diante de Jesus de joelhos, num gesto de humildade, num gesto de simplicidade, num gesto de necessidade, aquele homem diz a Jesus: Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é epilético. O pai desse menino não disse que ele tinha demônio. O pai desse menino não disse que ele tinha problema espiritual. O pai desse menino disse: ele tem uma doença física, natural, a epilepsia. Você consegue entender o que o padre está dizendo? Porque tem gente, queridos irmãos e irmãs, que tudo é o demônio. Se a pessoa tem a epilepsia, é o demônio. Se a pessoa é bipolar, é o demônio. Se a pessoa tem Alzheimer, é o demônio. Se a pessoa tem um câncer, uma AIDS, um Covid, a pessoa acha que é o demônio que fez isso. E hoje nós precisamos entender, nem tudo é ação do demônio. Este homem tinha clareza, o filho dele era epilético. E você sabe que a epilepsia faz com que o homem perca os sentidos. Faz com que a pessoa pareça não estar no seu estado normal. Por isso jogava no fogo, jogava na água, se jogava na parede. Se você vê uma pessoa com um ataque de epilepsia, você vai dizer: nossa, essa pessoa está possuída. Mas, na verdade, é a doença. São os efeitos da doença. Este pai de família tinha consciência. O filho dele tinha uma doença que os discípulos não conseguiram curar. Entenda, a primeira opção para as realidades humanas e naturais que acontecem na nossa vida não é espiritual. Você tem que primeiro buscar o meio natural. Se você está com problema de visão, vai num oftalmo. Não vai buscar o padre dizendo que você está com demônio de cegueira. Se você está com problema de ouvido, vai num otorrino. O otorrino vai ver, vai examinar e vai dizer: ah, você está com cera no ouvido. Mas tem gente que está com problema no ouvido: ah, eu estou com um espírito surdo. Tudo é o demônio.
Hoje Deus quer mostrar para nós a primeira opção das realidades humanas que nós vivemos não é a espiritual. Nem toda doença é ação diabólica. Nem tudo é maldição. Nem tudo é consagração ao demônio. O padre sabe que existe. O padre acredita nisso. Mas, muitas vezes, somos nós que colocamos na nossa cabeça essas realidades. E por isso sofremos as consequências. Isso é problema de fé. Uma fé fraca. Uma fé pequena. Uma fé que não é esclarecida. Por isso, Domingos de Gusmão, ele era luz. Ele era tocha. Ele era um homem que esclarecia as verdades da fé. Quanto mais eu tenho clareza nas realidades da fé, nas realidades espirituais, mais facilmente eu viverei as realidades humanas. Porque a fé e a razão não são duas realidades contrárias. Nosso querido São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, fé e razão, ele dizia que a fé e a razão são duas asas que nos levam a contemplar o mistério divino, um mistério da nossa salvação. Quanto mais eu conheço, mais eu vou amando a Deus e as realidades divinas. Agora, se você ficar na superficialidade da fé, se você ficar sendo jogado de um lado para o outro, ai, aqui tem cura, eu vou aqui. Ai, ali tem cura, eu vou lá. E fica que nem beija-flor, sassaricando. Você vai sofrer e não vai ser restaurado. Aquele pai de família tinha a consciência. O meu filho é epilético, ele tem esta doença. Ele não foi pedir para expulsar demônio. Agora você, tudo é o demônio. Ai, o meu marido tá me traindo, ele tá com demônio. Ele é safado. Manda ele criar vergonha na cara. Porque a gente arruma desculpa para tudo. Para nós não assumirmos a nossa culpa. Para nós não assumirmos a nossa responsabilidade. O pai de família diz, o meu filho é epilético. E a epilepsia, quando dá um ataque, ele vai no fogo, ele vai na água, ele vai na parede, ele vai no espinho, porque a pessoa perde os sentidos. E não tem nada a ver com demônio. A primeira opção é a natural. Eu não sei se você sabe, meu irmão e minha irmã, você sabe quanto tempo leva para a igreja reconhecer que uma pessoa está tendo influência maligna? A ação extraordinária do demônio? Você sabe quanto tempo a igreja leva para reconhecer a ação extraordinária do demônio? A igreja é prudente. E a igreja leva tempo para dizer: ah, nesta casa tem ação extraordinária. Ah, nesta pessoa ela está experimentando uma influência maligna. Ah, aquela pessoa está possuída. A igreja leva anos para reconhecer e afirmar: é verdade, isso aqui aconteceu porque foi a ação do demônio. Eu não consigo entender. Tem gente, qualquer coisinha, eu já atendi pessoas dizendo isso. Tem gente que qualquer coisinha vem, padre, eu tô com uma contaminação espiritual, eu tô com um demônio lá na minha casa. E eu pergunto, é o seu marido? É a sua esposa? Quem que vai estar com o demônio em casa, gente? A igreja, para reconhecer isso, ela leva anos. Leva os especialistas, leva psicólogo, leva psiquiatra, a equipe do sacerdote exorcista. É um grupo que faz esse trabalho. Para depois de descartada todas as realidades,
descartou todas as realidades naturais, descartou todas as realidades possíveis. E se continua acontecendo, aí a igreja diz, é necessário um exorcismo. Tem gente que vê um padre que reza um pouquinho, já vem, eu quero ser exorcizado. Eu vou te exorcizar com ferro quente, enfiar ferro quente no traseiro, eu quero ver se você vai ficar com um demônio no corpo. Quero ver se vai ter demônio que aguenta um ferro quente. Eu lembro, queridos irmãos e irmãs, um padre amigo meu, certo dia na sua paróquia, ligou uma paroquiana para ele. E a paroquiana ligou desesperada. Padre, está acontecendo coisas estranhas na minha casa. Está acontecendo manifestações aqui na minha casa. Ela dizia, toda vez que eu vou cozinhar no fogão, eu vejo coisas caindo em cima do fogão. Eu vejo coisas caindo do telhado em cima do fogão. Eu vejo coisas caindo de cima do fogão. O padre foi na casa dessa criatura. Foi lá na casa da sua paroquiana. E ele começou a observar. Falou para ela, vai lá no fogão, vai lá cozinhar. Vai lá fazer teu almoço. E ela foi. Foi fazer o almoço. Daqui a pouco, ela vem apavorada. Padre, olha que está caindo coisa aqui. E o padre parou, olhou. De fato, estavam caindo coisas de cima do telhado. Em cima do fogão. O padre pegou a escada, colocou no sótão e subiu no forro. Você sabe o que tinha lá? Tinha um pombo morto e o que ela via caindo do telhado em cima do fogão era os bigatos, eram os bichinhos que iam caindo em cima do fogão dela. E ela achava que era uma realidade espiritual. Ela não olhou, ela não viu, ela não percebeu, porque ela só queria ver o que ela queria. Muitas vezes nós somos assim. Nós não vemos a realidade natural, vemos a realidade espiritual. E hoje o Evangelho vai dizer, primeiro, a realidade natural. Primeiro, os fatos concretos. Depois, a pessoa especializada para comprovar a existência de realidade espiritual ou não, vai dizer. Não é você que vai dizer que você está com demônio ou não. Não é você que vai dizer, não. Ai, a minha casa está contaminada ou não. Não é. Tem pessoas especializadas para isso. E Jesus diz quem é o especialista? É ele mesmo. Porque veja, quando o homem vai e reclama, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus disse, ó gente sem fé, ó gente perversa, até quando deverei ficar convosco? Por quê? Porque a pessoa não tem fé, a pessoa não acredita. Jesus diz, trazei o menino aqui. Quando eles levam o menino para Jesus, o que acontece? Jesus identificou que naquela enfermidade existia a ação diabólica. Jesus ameaçou o demônio saiu dele e na mesma hora o menino ficou curado. Você viu quem disse que tinha um demônio? Quem identificou a ação maligna? Não foi o pai do menino, mas foi Jesus. No mundo de hoje, quem diz se existe ou não ação demoníaca, existe ou não ação diabólica em determinada realidade, não é você, é a igreja. São os padres exorcistas, os padres que fazem cursos, se preparam e realizam todo um trabalho para serem capacitados. Você está entendendo o que o padre está dizendo? Porque tem gente porque acha assim, eu tenho um ministério de cura e libertação, eu posso expulsar o demônio, e vejo o demônio aqui e demônio ali, porque tem gente que vê o demônio em tudo que é canto. Não, senhor. Com o demônio a gente não brinca. Por isso a igreja é prudente. A igreja nomeia padres exorcistas,
Porque nem todo padre é exorcista. O padre é Jesus, mas nem todo padre é exorcista. O padre, para ser exorcista, a igreja tem que dar uma autorização, nomeá-lo. Este é exorcista e ele tem autoridade da igreja para expulsar o demônio. Reconhecer se existe demônio, se não existe demônio, se é mal, se não é mal. Não é você que faz isso. Agora tem gente que ela já chega com diagnóstico. Ai, padre, eu estou com demônio. Se ela vem conversar comigo, eu já pego a brasa quente. Está com o demônio? Segura aqui esse carvão. Vamos ver se o demônio continua. É a igreja que reconhece, que diz se existe ou não ação maligna. Não é o leigo, não é você. O pai de família do evangelho, ele não disse que o filho dele estava com... Foi Jesus que identificou. A igreja identifica. E quando a igreja identifica, a igreja tem os meios para libertar aquela pessoa. Para libertar o povo que sofre por causa da falta de fé dessas realidades. Hoje, na festa de São Domingos de Gusmão, nós precisamos entender. Deus nos dá armas para crescermos na fé. Nos dá armas para vencermos o demônio. Sabe qual é a arma mais poderosa? A vida de oração. Jesus vai dizer aos seus discípulos, por que nós não conseguimos fazer esta libertação? Jesus diz, porque vocês têm uma fé muito pequena. Em outro texto, São Marcos vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, falando sobre esta mesma realidade, no Evangelho de Marcos, Marcos 9, vai dizer que tem certo tipo que só pode ser expulso por meio de oração e jejum. A arma para nós expulsarmos o mal da nossa vida, que você pode usar, é esta. Reza e jejua, faça penitência, dobre o joelho no chão e peça que Deus liberte. A primeira arma que a igreja nos oferece é vida de oração, é vida cristã, é vida sacramental, é vida de santidade. Depois eu vou buscar o sacrifício. Domingos de Gusmão, queridos irmãos e irmãs, é modelo para nós desta realidade espiritual. Porque ele era um homem de oração. Ele era um homem de sacrifício. E Nossa Senhora deu a São Domingos de Gusmão uma arma poderosa para vencer as batalhas, não as materiais, as espirituais. A oração do Santo Terço. São Domingos de Gusmão é o apóstolo do Rosário. É o apóstolo do Terço. Por quê? Porque Nossa Senhora deu a São Domingos o terço como arma poderosa para vencer o demônio, para vencer as heresias, para vencer as realidades contrárias à fé. Hoje, eu e você precisamos acordar para toda esta realidade. Para a realidade espiritual, só existe um remédio espiritual, a vida de oração. Oração e jejum, para que a fé cresça. Oração e jejum, para que o mal desapareça. Oração e jejum, para que a graça de Deus liberte de tudo aquilo que nos oprime. De tudo aquilo que não está de acordo com o projeto amoroso que Deus tem para cada um de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Domingos de Gusmão, o fundador dos padres pregadores, os cães do Senhor, nós possamos pedir a Deus esta graça, de por meio da oração, da penitência, a nossa fé cresça, para que todo o mal desapareça da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Cheios de fé e confiança, coloquemos no altar do Senhor nossa vida, nosso coração, juntamente com o pão e com o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, em que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, atendei com bondade, pela intercessão de São Domingos, as preces que vos apresentamos, e pela força deste sacrifício, confirmai com a graça da vossa proteção aqueles que lutam em defesa da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Domingos de Gusmão e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo da sua vida, o ensinamento da sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Vilar e Davi Emérito, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Padre Fábio Rocha, Irmã Maria Helena, nossos familiares, amigos e benfeitores. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Domingos de Gusmão, que celebramos hoje, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Eu convido que você possa, no silêncio do seu coração, pedir a Deus esta graça. A graça do perdão, para que também a tua oração seja escutada. Ter um coração puro, livre da mágoa, do ressentimento, oferece para nós também o fruto da paz. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, não aceitar a minha história. Eu, eterna. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.
Oremos. Ó Deus, concedei à vossa Igreja o vigor do sacramento, que nos alimentou na festa de hoje, para que ela se dedique inteiramente ao vosso serviço, pela intercessão de São Domingos, que a fez florescer com a sua pregação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Padre, quero agradecer você que pôde nesta manhã, em meio à luta com a internet, hoje o sinal não estava muito bom, pôde participar desta Eucaristia. Então, Padre, agradece você que em meio à luta com o sinal da internet, permaneceu firme até o final da celebração. Vamos pedir que Deus abençoe o nosso dia, abençoe este final de semana. Quero já deixar aqui antecipadamente um grande abraço, a minha oração para todos os pais. Amanhã, que nós celebramos o Dia dos Pais, pedir que Deus abençoe todas as famílias, para que as nossas famílias cresçam no amor, na misericórdia, no perdão e na graça de Deus. Vamos receber a bênção final desta Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado sábado a todos.